Olha, fica aí para não perder nenhum detalhe do Cidade Notícias, que está começando agora. Muito boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, 15 de maio. Nessa edição, as notícias que movimentaram a Bahia nesse fim de semana. Muitas ocorrências policiais, algumas importantes, como a maior apreensão de maconha feita pela Polícia Rodoviária Federal, numa rodovia federal aqui da Bahia neste ano. Você que mora em Prado tem oportunidades de trabalho que nós vamos divulgar daqui a pouco. Fica atento. E tem também uma história muito legal de uma mulher que usou as dificuldades enfrentadas contra o câncer de mama para ajudar outras mulheres a incrementar a renda doméstica. Tem esses assuntos e outros também a partir de agora. Olha, imagens impressionantes que circularam na noite de sábado e no domingo de um acidente que aconteceu no trevo de Posto da Mata, de acesso à BR-418, município de Nova Viçosa. 3 veículos se envolveram, sendo 2 caminhonetes e um carro. Com o impacto das batidas, os veículos ficaram destruídos. Uma das caminhonetes perdeu a carroceria, inclusive. Não há informações sobre quantas pessoas ficaram feridas, nem sobre a gravidade dos ferimentos. O que se sabe é que motoristas e passageiros foram encaminhados para hospitais da região. Você está vendo aí as imagens agora, né? As imagens fortes, né? Uma caminhonete que inclusive perdeu parte da carroceria aí nesse acidente gravíssimo que aconteceu aí ali no trevo, perto do trevo de Posto da Mata, trevo de acesso ali a 418 na noite de sábado. Não há informações precisas aí sobre quantas pessoas estavam no veículo e também sobre a gravidade dos ferimentos. Um acidente com imagens realmente impressionantes. Esse acidente foi apenas uma das ocorrências policiais registradas aqui no extremo sul baiano. Nós vamos acompanhar agora um resumo de outros casos ocorridos durante o fim de semana. Polícia Militar prende homem em Itanhem com quase 2 quilos de cocaína. No distrito de Posto da Mata, Nova Viçosa, 2 rapazes de 18 anos foram baleados e socorridos para hospitais da região. Violência também em Guaratinga, adolescente de 17 anos é assassinado a tiros enquanto cortava o cabelo. Em Belmonte, um homem de 29 anos que tinha acabado de sair do presídio de Eunápolis foi morto a tiros. Em Teixeira de Freitas, um adulto foi preso e um adolescente foi apreendido no distrito de Santo Antônio. A Polícia Militar apreendeu, além da moto, 60 porções de cocaína, um revólver e R$222. Também em Teixeira, um motorista de 52 anos foi detido por suspeita de embriaguez. Ele se envolveu num acidente na Avenida Getúlio Vargas. Pois é, tem mais ocorrências policiais em Itabela, também aqui no extremo sul, né? Uma briga durante uma festa do tipo paredão, que tem sido bastante comum e que tem gerado muita confusão, diga-se de passagem. Uma festa resultou na morte aí de um homem de 39 anos de idade, uma briga numa festa. O Erlis Gomes Cerqueira foi atingido por 2 disparos de arma de fogo. O homem envolvido na confusão e que teria cometido o crime está foragido. A polícia está procurando aí por esse homem que é apontado aí como o autor dos disparos que acabou matando esse outro homem aí durante essa confusão em Itabela. Bora falar de coisa boa? Tem muita história boa para a gente falar, inclusive agora é uma história de superação. Uma mulher que descobriu câncer de mama resolveu utilizar coragem para enfrentar a doença para ainda ajudar outras mulheres e criar uma associação. Veja que história inspiradora. Rosa tinha um sonho: contribuir para a transformação de vidas de outras mulheres, ensinando suas receitas. Foi diante de uma das fases mais difíceis de sua vida, a descoberta de um câncer de mama em 2019, que resolveu colocar em prática o projeto, dando início à Associação de Mulheres Mão na Massa. Com o tempo, quando eu me recuperei, comecei a me recuperar da cirurgia, ainda dentro do tratamento, na verdade ainda estou, né, que eu termino em 2024, eu tive uma ideia de, até por ser uma terapia para mim, criar alguma coisa que eu pudesse fazer para ajudar alguém. Eu senti vontade de ajudar um grupo de mulheres que, de certa forma, não estavam inseridas no mercado formal, né, de trabalho. E eu fui atrás dessas mulheres nos bairros mais periféricos, como a Cidade de Deus, aquele lá Liberdade, o Alto do São Lourenço.
e Castelinho. Fui buscando pessoas, né, que queriam estar dentro de um projeto que fosse gerar uma renda para elas. A irmã dela, Dona Alice, embarcou na ideia, se tornando uma das professoras. Muito feliz de ajudar para as pessoas mudar de vida. E eu tenho meu benefício, né? Mas qualquer um pouquinho a mais já está ajudando. Aos poucos, a associação foi ganhando mais colaboradoras, visibilidade e conquistando parceiros. Nós começamos com 15 mulheres só na produção, só na formação. Depois, quando a gente começou a produzir para comercializar mesmo, aí vieram outras mulheres como vendedoras, né? Hoje tem um grupo aproximadamente de 20 pessoas, de 32 pessoas trabalhando, tanto na produção quanto na área de comercialização do produto. Dona Maria já atuava com a produção de salgados e o serviço na associação tem contribuído ainda mais para a renda. Mas, de acordo com ela, o mais importante proporcionado não é o dinheiro. Aqui não é só trabalho, é uma diversão, né? Porque você chega aqui, às vezes você chega toda triste, que às vezes aconteceu alguma coisa em casa, a gente não traz muito problema de casa para cá. Mas aí a gente torna conversando e aquela coisa, um faz uma coisa errada ali, a gente já vai dar risada, o outro já faz uma gracinha dali, e aí um canta, a Rosa adora cantar, então a Rosa já canta, aí já começa a rir, e aí é só diversão mesmo, vira diversão. O trabalho que se torna terapia. Aqui, elas se divertem e mandam os problemas para longe. Doralice está há apenas um mês na associação e fala do grupo em sua vida. Aí, como a gente ficou dentro de casa, como eu fiquei dentro de casa sozinha, aí aquele negócio, né, não tinha ninguém para conversar, a vizinha que ajudava a gente saiu, aí comecei a entrar em depressão, né. Aí um belo dia ela chegou, convidou para a gente vir, vamos para a mão na massa, pra você sair dessa. Pensei, falei assim, então bora. E fui. Olha, filha, vou te contar, viu? Acho que para sair vai ser difícil. O início na associação trouxe preocupação, chegou até sonhar, mas conseguiu superar mais uma dificuldade. Quando eu comecei logo, eu fiquei tão apavorada que eu já sonhava com os bichinhos correndo atrás de mim, os biscoitinhos. E com aquela vontade, né, de aprender a fazer junto com as meninas. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou aprender nunca. E ficava, no primeiro dia, eu cheguei em casa que eu quase nem dormi. Maria está na associação há 1 ano e atua como vendedora. Ela é bem conhecida na região em que trabalha. Minha mãe faleceu, então eu não tinha algo para fazer, porque o que eu fazia era cuidar dela. Então, meu dia a dia, né? Dia, noite, dia a dia, era ela. Então, a associação veio para mim como uma terapia, graças a Deus por isso, como uma renda também, né? Porque a renda que eu tinha, né, era cuidar da minha mãe e administrar o dela, né? Para o que eu precisasse, eu poder usar. Hoje são 32 mulheres trabalhando na produção e comercialização dos produtos. São muitos os desafios, mas elas seguem na caminhada e desejam contribuir para a mudança de vida de mais pessoas. Nosso produto ele está reconhecido em vários lugares, né? Prado, Alcobaça, Caravelas. E hoje a nossa demanda é muito maior do que a nossa produção, justamente porque a gente não tem como, né, financeiramente, tem como produzir para atender essas demandas. A gente dispensa muitas encomendas, né? Então a gente sabe que é uma coisa que já deu certo, é um projeto que dá certo, e a gente está aí para dar suporte às mulheres que, né, estão por aí precisando. Futuramente a gente está inserindo mais mulheres. Que coisa bacana, né? Que história inspiradora, e é interessante como a gente vê quando há uma diferença entre as pessoas quando caem nas dificuldades, né? Umas entram em depressão, não conseguem sair ali, ou têm dificuldades de sair daquele problema, e outras têm uma garra danada, a vontade de vencer é tão grande que vem ideias para ajudar outras pessoas, como é o caso da Dona Rosa aí, que fez isso, ajudando outras mulheres a enxergar um caminho diferente na vida. Nem tudo está perdido. Dificuldades existem para todo mundo de montão, existem muitas, mas há saídas com criatividade, com empatia, né, pelo outro.
com força de vontade, você consegue vencer muitas dificuldades, transformar vidas. E é interessante, né, que o poder público, seja que nível for, municipal, estadual, federal, ajude associações como essas aí. Olha só o trabalho que essas mulheres estão fazendo, tirando outras mulheres dos consultórios de psicologia, das clínicas de psiquiatria, né, do CAPS, do atendimento no CAPS, para dar a volta por cima, tirando das farmácias de estar comprando remédio, né? Quantas mulheres aí deixaram de comprar remédios caros porque elas conseguiram inverter a situação e enfrentar os problemas de um outro jeito, trabalhando, produzindo, se sentindo útil. Muito legal essa história, parabéns pela iniciativa, tomara que vocês consigam aí apoio público, né, do poder público, para continuar com esse trabalho magnífico. Muito legal, inspirador. A frente fria que estava prevista para o fim de semana, a gente falou sobre ela aqui, poupou essas cidades aqui do extremo sul, né? A gente não teve chuvas aqui na maioria das cidades, mas levou os temporais lá para o sudoeste da Bahia, Chapada Diamantina, além da capital baiana. Depois de um fim de semana chuvoso em Salvador, os aguaceiros continuam, porém mais fracos na capital. Aqui no extremo sul podem ocorrer chuvas rápidas. A maior chance de chover amanhã está nas cidades perto da divisa com Minas Gerais. Vai chover em Vereda amanhã com temperaturas entre 16 e 27 graus. Em Nova Viçosa, mesmo com menor possibilidade, também pode ter pancadas. Tamaraju e Porto Seguro devem ter a terça-feira apenas nublada. Teixeira de Freitas está fora da rota de chuvas amanhã. Há uma tendência de se continuar assim nos próximos dias. As temperaturas aqui resistem em baixar, atingindo nesta terça-feira ainda os 30 graus. Tá difícil de chegar o friozinho aqui em Teixeira de Freitas, né? Como é comum nessa época do ano. Depois do aniversário da cidade, a gente já começa a sentir as baixas temperaturas. Neste ano tem sido diferente. Olha, o Ministério da Saúde resolveu liberar para todas as pessoas que tenham mais de 6 meses de idade a vacina contra a gripe, como tem ocorrido nos últimos anos. Isso está valendo a partir de hoje, viu, minha gente? A procura pela imunização está baixa nos postos de saúde. É uma coisa que não dá para entender, né? Por que as pessoas não estão se vacinando? A vacina é gratuita, protege contra a gripe. Com essa medida, o Ministério quer expandir a cobertura vacinal contra a doença antes do inverno, quando as infecções respiratórias tendem a aumentar. A meta é proteger 90% da população. A imunização é fundamental porque reduz a carga da doença, a gripe, né? Sobretudo em pessoas com problemas de saúde e idosos, prevenindo hospitalizações e mortes. A gripe mata, além de diminuir a sobrecarga nos serviços de saúde. Até o fim de abril desse ano, pelo menos 253 mortes por gripe foram confirmadas no país. Só neste ano, até abril, já morreram 253 pessoas por complicações relacionadas à gripe, confirmando que a doença mata. E tem muita gente que simplesmente não vai ao posto de saúde se vacinar. Então agora, qualquer pessoa a partir dos 6 meses de vida pode receber essa imunização nos postos de saúde de todo o país. Manda sua mensagem para a gente aí, 981729178. Nós aqui do Cidade de Notícias estamos aguardando a sua participação. Na segunda parte do programa, as notícias pela Bahia. Atenção quem mora em Prado, tem oportunidades de emprego oferecidas pelo Cine Bahia. E o futebol volta aqui no programa, com o início da Série B do Campeonato Baiano. É rapidinho o retorno.